Nós vivemos em um mundo cheio de barulho, com ruído, notificações de celular, o caos da cidade batendo na nossa porta o tempo todo. Isso sem falar do nosso ruído interior, das nossas crises, dificuldades pessoais, conflitos mais íntimos. Nesse mundo, gente, o que significa ter paz? Bom, esse é o tema da nossa liturgia de hoje, que quer nos levar à verdadeira paz nesse tempo pascal. O Evangelho de João nos mostra que um presente que Jesus dá aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu vos dou. Jesus está ensinando como é a vida dos que têm fé nesse discurso. E o fruto da fé é a experiência da presença de Deus nos tempos bons e também nos ruins. O discurso de Jesus mostra que a ação do Espírito Santo em nós é exatamente essa. No meio da luta do cotidiano, perceber que Deus ali está. E é nesse sentido que a paz se transforma em um filtro para as nossas relações humanas. É um filtro divino, na verdade. A fé nos faz antecipar um pouco do céu aqui na terra e construir uma nova relação com tudo que existe a partir da ótica do reino. Isso significa encontrar Jesus no outro, implica perceber Deus naquilo que foi criado, envolve olhar para a nossa história e perceber nela a construção do que Deus fez em nós. A gente também ressignifica a nossa relação com Deus, sentindo que nós somos filhos e filhos muito amados, herdeiros do céu. A paz consiste nisso, na liberdade de enxergar a vida como Deus a vê. Um ótimo exemplo dessa realidade é o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Antes da sua conversão, Paulo enxergava a vida sob a perspectiva da lei judaica. E a sua conversão envolve exatamente um recomeço total. Por isso, logo depois do seu encontro com Jesus Cristo em Damasco, Paulo fica cego, não come nada, não bebe nada, é uma experiência de morte. Paulo morre em si mesmo para renascer em Cristo, para construir uma nova relação com tudo que há, chamando, por exemplo, aqueles que ele perseguia de irmãos. Paulo olha para a sua própria história e percebe a grandeza de Jesus, que não desistiu dele, mesmo quando ele feria a sua mãe igreja, fazia ela morrer. Paulo enxerga Deus nas coisas criadas e a ação do Espírito Santo nele o faz chamar esse Deus de Pai querido, de Abá. Essa paz, gente, experimentada por Paulo, não pode ser roubada pelo mundo. A primeira leitura retrata o apóstolo na sua primeira viagem missionária. É viagem difícil, gente. Os judeus não aceitam a pregação, perseguem Paulo e perseguem sem piedade. Apedrejam ele, jogam ele para fora da cidade pensando que ele já está morto, mas nada pode deter esse evangelizador. Ele tem uma clareza lúcida demais sobre a sua própria missão. Por isso, toda a tribulação que ele experimenta é relativizada. Existe um bem maior, o reino de Deus. O sofrimento, que é parte da vida humana e do qual a gente não consegue escapar, fica ofuscado. Porque no fundo, o que faz os olhos de um cristão brilhar é ter um dia sido resgatado por Jesus. Ter a vida sido aberta para uma nova realidade. É experimentar um pouco do céu aqui nessa terra. Gente, os sofrimentos vão passar, as glórias também. Tudo que é imperfeito nesse mundo não tem força de eternidade. Mas a presença de Deus, que é íntima a nós, correndo nas nossas veias, abraçando os nossos pensamentos e dando aos nossos olhos uma nova forma de enxergar as coisas, é aquilo que nos lança para uma outra realidade, a realidade da vida eterna, que muda a nossa vida terrestre. Nada pode nos roubar a presença forte e permanente de Jesus em nossas vidas. A essa realidade nós chamamos paz.